Gente, bom dia. É muito bom reencontrar com muitos de vocês, a quem a gente tem servido nas mais variadas regiões do Brasil. A gente tem ido ao Rio, tem ido a Recife, tem ido a Goiás, tem ido ao sul do país, e agora tê-los aqui com a gente é um privilégio enorme. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. E nós vemos na presença de vocês uma cumplicidade muito grande em torno da missão, em torno da plantação de novas igrejas. Desde o ano passado, essa responsabilidade de estabelecer uma ponte importante entre o tema da conferência e a plantação de novas igrejas, que é o assunto chave do CTPI, tem ficado sobre a minha responsabilidade. E essa é uma responsabilidade grande, mas definitivamente não é um grande peso para mim. Porque já há 11 anos a gente vem, eu, a Cibele, a minha família toda, vivendo nesse contexto da plantação, e a gente aprendeu a amar esse ambiente da evangelização, do contato com as pessoas não cristãs. A gente se diverte muito nesse ambiente e a gente tem sido ricamente abençoados por Deus neste contexto. Introduzindo um pouco o nosso assunto, nas últimas 2 décadas, a plantação de novas igrejas ressurgiu e tornou-se o tema da moda no mundo cristão. Essa onda começou no lado norte do nosso continente, demorou um pouquinho para chegar, mas chegou. E chegou e se estabeleceu de maneira bastante consistente. E a gente percebe que essa onda se estabeleceu no Brasil quando a gente começa a observar gente que nunca fez missão falando sobre missão. Quando a gente começa a perceber gente que nunca plantou uma igreja, falando e ensinando como plantar uma igreja. Definitivamente esse tema se consolidou no nosso país. Não obstante a isso, toda essa euforia vem sendo arrefecida, pois os resultados obtidos não foram muito positivos, não foram muito bons. Alguns dos projetos iniciados por algumas agências missionárias nos últimos anos não tiveram bom êxito, não foram concluídos, outros só foram concretizados com um crescimento pífio, muito pequeno, um crescimento semelhante ao crescimento daqueles projetos que eram começados em paradigmas anteriores e que eram alvos das nossas próprias críticas. Outras igrejas só se consolidaram em regiões onde haviam outras igrejas e acabaram se consolidando por conta da presença e da participação e do engajamento de cristãos dessas outras igrejas. E, em outros casos, algumas igrejas plantadas não conceberam a sua vocação missional, nunca fizeram, de fato, efetiva diferença no contexto das cidades aonde foram plantadas. Muitas delas também não plantaram outras igrejas. Isso é triste. Isso tem acontecido porque a paixão pela plantação não foi acompanhada de uma reflexão de fato consistente. Em muitos casos, a plantação de novas igrejas no nosso país tem partido de motivações pragmáticas, tais como a expansão denominacional, a divulgação de determinadas marcas religiosas e até mesmo da necessidade de abrirmos novos campos para que os pastores que vêm sendo formados nos seminários encontrem um lugar para trabalhar. Sobre esse assunto, Johannes Heimer, um teólogo brilhante, autor do livro Abraçando o Mundo, disse o seguinte: o desagradável fosso entre a teologia e a prática eclesiástica já se tornou quase proverbial, uma espécie de piada. Nada mais é tão necessário quanto a construção de uma ponte firme sobre o fosso, principalmente no que se refere à plantação de igrejas. Ele se refere aqui, certamente, em primeiro lugar, ao grupo daqueles teólogos que engordam o tempo todo com o seu entendimento teológico, doutrinário, mas que são capazes de transformar tudo isso numa ação concreta, prática, num movimento intencional na direção das pessoas a quem precisam ser alcançadas, com esse evangelho maravilhoso, o evangelho de Jesus. Em segundo lugar, esse texto de Johannes Heimer se refere
aqueles missionários práticos que vão para o campo e que vivem falando mal daqueles teólogos de carteirinha que se escondem atrás das suas mesas, mas eles também não se engajam na reflexão consistente. E por isso, ao invés de fazerem verdadeiros discípulos de Cristo, têm feito muitas vezes amigos do Evangelho, o que também é um grande problema. Norbert Matt, professor na Universidade de Dortmund, disse na mesma direção: não existe mais aqui ficam os teóricos e lá os práticos, mas os teóricos e práticos devem encontrar-se na mesma pessoa, na mesma pessoa. Nós precisamos acabar com essa dicotomia besta que nasceu como fruto do gnosticismo e acabou distanciando aqueles que se dedicam à gnose, ao conhecimento, e aqueles que se dedicam ao labor. Conhecimento e ministério precisam estar na mesma pessoa. Isto é possível, isto é alcançável, e por sinal, isto já aconteceu. Paulo constituiu na história bíblica o maior paradigma de plantação de igrejas do cristianismo, pois foi capaz, ao mesmo tempo, de ser um teólogo profundo, cuja mente brilhante, encharcada pelo Espírito, pôde sistematizar as bases da teologia cristã, e também um missionário ardoroso, cuja paixão evangelística o levou a ultrapassar enormes barreiras para compartilhar o Evangelho. Como plantador repleto de paixão, Paulo dedicou-se intensamente a essa tarefa dos 47 aos 57 anos de idade, plantando inúmeras igrejas em 4 províncias do Império Romano: a Galácia, a Macedônia, a Acaia e a Ásia. Foram 10 anos muito intensos, numa fase de vida em que muitos de nós já pensamos em aposentadoria, já pensamos em encontrar uma igreja que nos dê o devido sustento, encaminhando a nossa família, os nossos filhos. Ele não, se dedicando sempre em plena coragem e com muita intensidade à evangelização e à plantação de novas igrejas. Sua atuação foi tão avassaladora que chegou a afirmar em Romanos 15, 23, que não havia nessas regiões do Império Romano nenhum lugar mais onde precisasse trabalhar. Dá para entender o que significa uma palavra como essa do apóstolo Paulo? Seria mais ou menos como nós determinarmos diante de Deus e debaixo de oração a plantação de novas igrejas em todos os bairros da nossa cidade, em cada canto específico do nosso estado. E de repente, depois de 10 anos, poder voltar os olhos para trás e dizer: Deus, obrigado, pois de fato aconteceu. O Senhor usou a minha vida, o Senhor usou a vida de outras pessoas ao meu redor e concretizou esse plano maravilhoso. Durante todo esse período, enfrentou a morte muitas e muitas vezes, é o que diz 1 Coríntios 15, 31, mas isto nunca o constrangeu definitivamente a abandonar o ministério pastoral. Nós conhecemos muito bem a história do apóstolo Paulo e a forma como ele enfrentou situações terríveis de prisão, de açoites, de chicotadas, perigos no meio do mar, terremotos. E mesmo assim, ele não desistiu de continuar servindo ao seu Redentor. Por muito menos a gente tem aberto mão de sonhos ministeriais, por muito menos a gente tem diminuído a marcha do trabalho dentro das nossas igrejas e vivido numa espécie de marasmo ministerial. Humilde, foi capaz de celebrar as correntes que o prendiam pela consciência de que elas incentivaram outros a pregarem com maior entusiasmo.
É isso mesmo, no meio da prisão, sofrendo açoites, xingamentos, e aquela sensação no interior do coração dizendo, não importa, pode bater, pode xingar, pode fazer chacota, pode brincar comigo, porque isso do outro lado tem estimulado jovens, tem estimulado outros pastores a se moverem intencionalmente na direção daqueles a quem precisamos alcançar. O que importa é a expansão do reino, o que importa é que o Evangelho seja anunciado. Quais as principais fontes inspiradoras da paixão no ministério de Paulo? Em primeiro lugar, a paixão de Cristo por ele. A paixão que nós encontramos dentro do coração do apóstolo Paulo não é propriamente dele. Tem uma outra fonte, tem uma outra origem, tem um outro lugar de onde vem e vem com grande intensidade. É exatamente isso que nós percebemos em 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15. Pois o amor de Cristo, a paixão dele por mim, é que me constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Diante dessa palavra, o incentivo das Escrituras nos move na direção do Deus que é doador da paixão. Se nos últimos anos você vem se sentindo desmotivado, que esse convite das Escrituras te mova aos pés da cruz novamente, para que você ouça o Evangelho que te resgatou das trevas e o trouxe para a luz, pois a consciência desse fato é algo que mexe com as nossas entranhas, é algo que mexe com os nossos sentimentos e faz brilhar de novo os nossos olhos. Em segundo lugar, como fonte inspiradora da paixão no ministério de Paulo, nós temos a sua consciência, a consciência do seu propósito de vida. O texto de Gálatas, capítulo 1, de 15 a 17, diz: Mas Deus me separou desde o ventre materno, e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma para aprender o que significa ser um evangelista, para aprender o que significa ser um plantador de igreja. Eu simplesmente ouvi isso da parte do Senhor, me movi. Eu não estou fazendo o que eu tenho feito hoje com intensidade, por inveja, por desejar ser igual a alguém, mas eu o faço por chamado, por convicção de que nasci para fazê-lo. De imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. O pastor Rick Warren, de quem eu tenho grandes discordâncias, disse com muita propriedade, algum tempo atrás, que paixão e propósito vivem sempre de mãos dadas. Pessoas conscientes do seu chamado, do seu lugar nessa história maravilhosa da redenção que nos foi contada novamente pela manhã através do Michael Gorin, nós encontramos o nosso lugar, o nosso espaço, o sentido da nossa vida. O nosso ministério não diz respeito apenas à nossa profissão, a algo que nós fazemos, mas algo que confere sentido à nossa existência. Nós estamos nesse mundo para isso, e nós devemos nos engajar, e quando nos engajamos, nos sentimos mais plenos, mais seres humanos, mais participantes desse grande movimento de Deus na história. Em terceiro lugar, como fonte inspiradora da paixão no ministério de Paulo, o seu engajamento na evangelização.
Enquanto Paulo se envolvia na evangelização de pessoas não alcançadas, a chama no seu coração permanecia acesa. Percebam comigo o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, de 15 a 16. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões em que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos do trabalho realizado em território do outro. Enquanto Paulo via o Evangelho fazendo sentido e transformando a vida daqueles a quem ele anunciava o Evangelho, isso o constrangia a continuar trabalhando com o mesmo vigor, com o mesmo ímpeto, e a buscar pessoas que ainda não haviam provado desse maravilhoso poder transformador do Evangelho. Em meio à plantação, isso é o que a gente tem percebido também. Quanto mais a gente se engaja na evangelização, quanto mais a gente vê o poder de Deus mexendo com o coração das pessoas, o que acontece na vida delas transborda em nós. Em nós. Na nossa vida. Eu tenho um grupo pequeno, todas as segundas-feiras na minha casa, algumas dessas pessoas estão aqui hoje. E tem sido maravilhoso conjugar no mesmo grupo pequeno pessoas que cresceram numa igreja com gente que está chegando agora e provando o Evangelho pela primeira vez. Numa das noites em que a gente estava lá em casa conversando a respeito de Jesus e do Evangelho, uma pessoa que cresceu dentro de um ambiente cristão disse: puxa vida, como ao longo dos anos, um pouco dessa minha paixão foi cessando. Um pouco daquele ardor que antigamente eu sentia foi diminuindo. E então eu ouvi uma pessoa recém-convertida na comunidade dizendo para ela: não se preocupe, não se cobre. Isso é muito normal. Isso é mais ou menos o que acontece quando a gente mora no litoral e a gente se acostuma com o mar. Ele é tão lindo, ele é tão belo, ele é tão amplo, mas se torna, na medida dos anos passando, uma paisagem muito conhecida, muito comum. Para que a gente volte a se apaixonar pelo mar, é importante que a gente dedique tempo diante dele. É preciso que a gente volte a contemplá-lo, as suas ondas, a bravura do vento sobre ele. E gradativamente essa paixão volta. E é exatamente através da vida dessa pessoa que fez esse comentário que eu e outras pessoas do nosso grupo pequeno temos sido alimentados semana após semana. Parece impressionante, mas sempre essa pessoa chega ao grupo pequeno e diz: olha, desculpa vocês aí que estão aflitos, mas Deus ouviu minha oração e foi maravilhoso. Desculpa aí se comigo está sendo assim. E ela conta uma bênção que Deus fez, conta outra bênção que Deus fez. E ela não percebe isso, mas esse negócio enche o nosso coração de paixão. Já faz quanto tempo que você não evangeliza efetivamente alguém? Já faz quanto tempo que você não vê o brilho nos olhos vir a surgir no olhar de alguém através da sua instrumentalidade? Será que isso não tem a ver com a ausência de paixão no seu coração no presente? Mas como plantador comprometido com a paixão, o apóstolo Paulo também foi um plantador comprometido com a reflexão. Não criou um modelo ministerial para si, a parte do seu exemplo de Cristo. Antes assumiu a vocação de ser seu embaixador. E essa expressão que nós encontramos em 2 Coríntios 5:20, embaixador, vem do grego presbeutes, uma espécie de enviado com a responsabilidade de representar legalmente o seu imperador. Um presbeutes não tem em si próprio o conteúdo da sua fala.
Um presbíteros não tem, na sua própria inteligência e criatividade, o modelo para o seu estabelecimento e missão. Um presbíteros precisa se dedicar a ouvir o conteúdo que precisa ser transmitido da boca do seu Senhor. E o exemplo dele, o jeito dele, a postura dele constituem o modelo do seu trabalho. O seu esforço intelectual, o esforço de Paulo na evangelização foi publicamente declarado. Destruímos argumentos e toda pretensão. Levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente. É sempre muito complicado quando a gente começa a se voltar na direção de não cristãos e ouvir algumas perguntas que a gente nunca fez, e a gente se sente desconfortável, não é? Dá vontade de correr para um lugar mais gospel, de começar a ouvir algumas músicas gospel, de ler alguns livros evangélicos, porque aí a gente se protege. O apóstolo Paulo não, ele se divertia com essa história de se aproximar de pessoas que faziam perguntas difíceis. E então ele encontrava nisso o ânimo necessário para se voltar para as Escrituras, para consolidar ainda mais o seu pensamento, a fim de poder destruir argumentos e toda a pretensão, levando cativo todo o pensamento obediente a Cristo. Ele também escreveu inúmeras cartas, tratando assuntos complicados e polêmicos, mas seu objetivo final sempre foi a consolidação dos novos discípulos. Ele escreveu cerca de 13 cartas. Bom, pelo menos tradicionalmente é assim que a gente entende, cartas que estão na Bíblia. Mas o seu exercício ali não é meramente um exercício de intelectualidade, de intelectualismo. Ele escreve com o objetivo de consolidar a fé, porque ele sabe que a reflexão promove isso. Ainda no final de sua vida, prezava pela leitura e pelo seu desenvolvimento intelectual, cercando-se de bons livros, cuidava para conhecer a cultura daqueles a quem queria continuar pregando o Evangelho. Então ele se encontra preso, e mesmo assim ele escreve para Timóteo, diz: Timóteo, traga os meus livros, traga especialmente os pergaminhos. Eu não acredito que aqui o apóstolo estivesse falando dos textos bíblicos, mas de muitos outros livros que tornavam a sua compreensão da cultura onde ele estava uma compreensão mais aguçada. Isso pode ser percebido em muitos dos discursos feitos pelo apóstolo Paulo, onde ele faz citações regulares de poetas e de filósofos da cultura aonde ele estava. Quais as principais fontes inspiradoras da reflexão no ministério de Paulo? Em primeiro lugar, a sua generosa medida de graça intelectual. A gente não tem como negar que Paulo havia recebido uma medida especial, uma medida muito larga no que diz respeito ao seu intelecto. Isso a gente pode perceber em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, que diz: no judaísmo, eu, Paulo, superava a maioria dos judeus. Quando eu era caído, pecador, ainda não tinha encontrado a graça de Deus, eu já tinha esse negócio, eu já tinha essa capacidade. Deus já havia me dotado de uma inclinação grande para a reflexão. Era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas o fato de nós não termos recebido de Deus uma medida semelhante à medida de Paulo não significa que nós não tenhamos recebido da parte dele medida alguma. Deus tem nos dotado de medida de reflexão, sim.
E a nossa responsabilidade é sermos bons mordomos dessa capacidade, dessa medida. A pergunta que fica para a gente é: nós temos sido bons mordomos disso? Você, ao longo dos últimos anos, evoluiu na sua reflexão teológica, cultural, estratégica, tudo o que você podia evoluir. Talvez a falta de dedicação numa área tão importante é que venha comprometendo o bom êxito do seu ministério. E, consequentemente, isso tem drenado as suas energias e roubado a sua paixão. Quais as principais fontes inspiradoras? Em segundo lugar, a reflexão é inspirada no ministério de Paulo pela compreensão da mente como um campo de batalha. A gente precisa cuidar da mente, porque a mente vazia é a oficina do diabo. 2 Coríntios 11, versículo 3 diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo se enchia de reflexão porque ele tinha medo. Ele tinha medo de ser tragado por Satanás, pelas suas armadilhas, pelas suas mentiras, pelas suas tentações. E é exatamente por não darmos a devida atenção à reflexão que muitos de nós têm caído também, que muitos de nós não têm percebido as armadilhas do diabo, as setas inflamadas do maligno, e a gente tem se perdido em opções completamente equivocadas. Em terceiro lugar, Paulo tinha como fonte inspiradora da reflexão no seu ministério o seu engajamento na evangelização. O seu engajamento na evangelização. E percebam, a evangelização, ela move tanto a paixão como a reflexão. Inúmeras perguntas surgem da boca daqueles a quem queremos evangelizar, que lançam pulgas atrás da nossa orelha. E então a gente precisa voltar para as Escrituras, a gente precisa voltar para a teologia, a gente precisa reelaborar algumas coisas, do contrário, o processo fica estagnado, fica comprometido. Atos capítulo 17, versículos 2 e 3 diz: segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele discute com eles, ele explica e ele prova. A discussão aqui, no sentido do combate das ideias, do combate das percepções a respeito da vida, do combate das percepções a respeito de Deus. A explicação, como a explanação clara dessa nossa história que vem sendo redimida pelo Senhor. E provando demonstrações que em muitos casos eram demonstrações do poder de Deus, para atestar o que de fato estava sendo dito com veracidade. O seu engajamento na evangelização. A pergunta que fica para a gente é: nós temos nos envolvido com a evangelização? Quantos amigos não cristãos você tem? Você sabe o nome dos seus vizinhos não cristãos? Existe uma nova lógica da cidade pairando entre nós no que diz respeito ao grande número de gente na cidade, que é uma lógica que afirma que não existe mais vizinho. A gente vê tanta gente o tempo todo que
que a gente perde aquele negócio de procurar saber o nome, de procurar perguntar como é que essas pessoas estão, o que é que elas precisam. E isso faz com que a gente perca a inspiração que a evangelização pode trazer à reflexão. O texto de Atos, capítulo 17, de 16 a 34, é um texto muito conhecido, mas que trabalha com muita profundidade um cenário, um episódio da vida de Paulo, onde a paixão e a reflexão estiveram presentes de maneira muito marcante. O texto diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto. E encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram a esse respeito: nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Esse texto nos ensina que a reflexão e a paixão, cultivados na medida certa, produzem plantadores movidos por um espírito missional. Nós que conhecemos um pouco da história bíblica sabemos que Paulo não chegou à cidade de Atenas como fruto do seu planejamento estratégico. O problema é que as coisas deram errado em Tessalônica. Alguns judeus ficaram tremendamente furiosos com ele. E quando Paulo partiu para Bereia, esses homens de Tessalônica foram também a Bereia. Tentaram agarrar Paulo.
Então os seus amigos o enviam a um lugar mais próximo do litoral, Atenas, que não era uma cidade litorânea, mas possuía alguns canais que dariam ao apóstolo Paulo uma chance de fuga. Em outras palavras, o apóstolo Paulo não está em Atenas a trabalho, profissionalmente. Ele poderia aproveitar essa brecha de folga que foi aberta no seu ministério para conhecer os mais variados lugares bonitos que Atenas proporcionava, suas construções, o ágora, lugares belíssimos, gente pagava caro para passear por lá. Mas o que de fato marcou o coração daquele homem num dia de folga foi o fato de que a cidade estava cheia de ídolos. A expressão cheia de ídolos, kateidolos, é uma palavra que não se encontra em nenhum outro lugar das Escrituras. Essa expressão conjunta, no seu prefixo e no seu sufixo, não é encontrada nem mesmo em outros textos da literatura grega. E tem uma intensidade muito grande, que significa mais do que a cidade estava cheia de ídolos. É como se Lucas, autor desse texto, estivesse tentando dizer para a gente que Atenas vivia submersa sobre os ídolos, sob a influência e o poder demoníaco deles. O apóstolo Paulo percebe isso. Percebe e sente indignação, profunda indignação. O termo paroxismo pode indicar uma alteração clínica. É como se o apóstolo Paulo estivesse tendo uma espécie de lapso interior, de convulsão diante de tanta idolatria. Já faz quanto tempo que você não se sente indignado dessa forma? No seu dia de folga. O problema é que muitos de nós, além de confundirmos missão com ação, confundimos missão com profissão. E nós só conseguimos trabalhar das 8 às 6. E não me procure no meu dia de folga. Plantadores movidos pelo espírito missional transcendem em muito a visão profissional do ministério, caracterizada por motivações fúteis e mesquinhas, como, por exemplo, o dinheiro e a minha diversão. Não se escondem atrás de suas zonas de conforto, mas movem-se intencionalmente na direção dos perdidos e transformam as suas conversas com não cristãos em conversas sobre Deus e sobre a salvação em Jesus. A reflexão e a paixão, cultivados na medida certa, produzem também plantadores comprometidos com a pregação do Evangelho. Percebam o versículo 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. O apóstolo Paulo era um intelectual. Ele era com uma capacidade lógica incomum, capacidade dada a ele por Deus. Mas o que fica evidente no momento da sua pregação não é a sua capacidade lógica. Embora ele use o intelecto e use a razão, o que fica evidente a todos naquela cidade é o Evangelho. O que fica evidente quando você prega? A sua capacidade de dar boas dicas sobre como lidar com problemas? A sua capacidade de produzir videozinhos legais
para o momento de pregação, ou que fica evidente quando você prega o Evangelho, seja dentro de uma igreja, seja conversando com os seus amigos, é o Evangelho transformador de Jesus. Plantadores comprometidos com a pregação do Evangelho confiam no poder transformador da cruz e não no poder atrativo da teologia da prosperidade. E como tem gente caindo nessa no nosso país? E muitos têm até motivo para isso. Teologia de prosperidade atrai gente pra caramba. E se você precisa atrair gente, teologia da prosperidade é um caminho interessantíssimo. Mas não bíblico. Não honesto. Vai trazer um monte de gente para a sua igreja. Mas nunca vai produzir verdadeiros discípulos de Cristo. Apenas amigos do Evangelho e consumistas de uma religião que se propõe a ser uma espécie de fast food. Plantadores comprometidos com a pregação do Evangelho fazem de seus mais variados sermões uma verdadeira ponte para o anúncio de Cristo e da sua obra de redenção consumada na cruz. Percebam que o apóstolo Paulo, ele não tem medo de tocar em alguns aspectos que são complicados aos olhos de filósofos como os estoicos e epicureus. Ele fala da ressurreição. E esses filósofos dizem o que esse tagarela está dizendo, e ele não se importa. Eles têm uma imensidão de deuses. Um satirista grego certa vez escreveu que era mais fácil encontrar em Atenas um deus do que uma pessoa. E mesmo assim, no início do seu discurso, ele começa falando acerca do Deus Criador. O Deus Criador. Não os deuses, mas o único Deus que fez os céus e a terra. Não se envergonhe do Evangelho todo, na sua integralidade, mesmo que isso atraia a falta de simpatia sobre você. Plantadores comprometidos com o Evangelho estão preparados para receber resistências, pois sabem que ele é loucura para os que estão perecendo. E em último lugar, a reflexão e a paixão cultivados na medida certa produzem plantadores dotados de uma abordagem estratégica. Andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Muitos de nós não compreendemos o que está acontecendo aqui e como Paulo assume uma postura tão ousada na escolha de abordagens para levar o Evangelho. Muitos de nós não entendemos isso porque nós não estamos vivendo no contexto da missão e da evangelização. Para ele isso é muito natural. Assistindo a um seriado irlandês, muito interessante, chamado Vikings, eu pude entender um pouco do que Paulo estava vivendo em Atenas. Esse seriado conta a história de um grande viking chamado Brooks, que decidiu sair da Irlanda e atacar a Inglaterra para ter os seus tesouros. E quando ele volta da Inglaterra para a Irlanda, ele volta com um padre que passou a servi-lo na Irlanda como um servo. Num primeiro momento, esse padre se sente muito desconfortável com a vida entre os vikings, porque eles não tinham a mesma moralidade que ele, eles não tinham a mesma cosmovisão com ele. Tudo que aquele padre falava a respeito da sua fé, das suas posturas, das suas crenças, era rechaçado, era tido como ridículo, como um absurdo. Eu acredito que esse ambiente desenhado
pelo seriado norte-americano conta um pouco acerca do ambiente onde nós estamos vivendo. Muitos de nós acreditam que não, mas nós estamos vivendo num mundo de vikings. O mundo não tem mais apenas uma influência. O cristianismo e as suas bases, a sua moralidade, a sua inteligência, a sua cosmovisão, é apenas uma inteligência e cosmovisão dentro de um contexto maior, onde pessoas não pensam assim, não agem assim, não concebem a vida dessa maneira. Nesse contexto, há necessidade da criação de pontes. Enquanto nós vivemos escondidos atrás das nossas escrivaninhas, a gente não precisa de abordagem. E ainda banca de bacana dizendo, nós cremos na supremacia do Evangelho, não precisa de abordagem, bobagem. Quando você vai evangelizar no meio dos vikings, você precisa de estratégias. Você precisa de caminhos. Reflita sobre os melhores caminhos. Com vistas ao desenvolvimento de uma abordagem estratégica, conheça a cultura daqueles a quem você deseja alcançar através de observações, leituras e conversas. No início da plantação em Sorocaba, eu parei um tempo para conversar com um historiador, e eu pedi para ele, conta para mim, como funciona a mentalidade das pessoas que vivem nessa cidade, conta para mim. Quanto não veio de recurso dessa conversa para que as minhas estratégias em Sorocaba fossem desenvolvidas. Elabore suas estratégias a partir do lugar onde eles estão, considerando suas necessidades e questionamentos. Crie pontes relevantes para tornar claro o conteúdo bíblico que precisa ser anunciado integralmente. Eu queria encerrar, gente, lendo um texto do Pacto de Lausanne, de 1974, que nos fala a respeito da importância do desenvolvimento de abordagens estratégicas. O desenvolvimento de estratégias para a evangelização mundial requer metodologia nova e criativa. Com a bênção de Deus, o resultado será o surgimento de igrejas profundamente enraizadas em Cristo e estreitamente relacionadas com a cultura local. A cultura deve sempre ser julgada e provada pelas Escrituras, porque o homem é criatura de Deus, parte de sua cultura é rica em beleza e em bondade, porque ele experimentou a queda, toda a sua cultura está manchada pelo pecado também, e parte dela é demoníaca, e aqui está o limite da aculturação e da encarnação, o que é pecado. O Evangelho não pressupõe a superioridade de uma cultura sobre a outra, mas avalia todas elas segundo o seu próprio critério de verdade e justiça e insiste na aceitação de valores morais absolutos em todas as culturas. As missões, muitas vezes, têm exportado, juntamente com o Evangelho, uma cultura estranha. É por isso que muitos dos caras que a gente quer alcançar olham para a gente e dizem assim, esse sujeito não vive no mesmo mundo que eu. Ele vive em outro planeta. Aí você diz assim, venha e se torne um cristão como eu. Ele diz, está louco? Os evangelistas de Cristo têm de humildemente procurar esvaziar-se de tudo, exceto de sua autenticidade pessoal, a fim de se tornarem servos dos outros. E as culturas têm de procurar transformar e enriquecer a cultura. Tudo isso, reflexão e paixão, para a glória de Deus. Amém.